Ele é advogado, professor na Universidade de Ribeirão Preto nos cursos de Direito e Jornalismo. É palestrante, professor convidado em cursos livres e de pós-graduação. Mestre em Direitos Coletivos e Cidadania, pós-graduado em Gerente de Cidade, Direito Eleitoral, Gestão Jurídica de Empresas, coordenador da Comissão de Direito Eleitoral da 12ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, sócio da Scarpino Sociedade de Advogados. É lógico que eu não estou falando do Moro, esse é o livro que ele escreveu. E eu estou aqui com o doutor Luiz Scarpino, tudo bem? Tudo bem, Sérgio, é um prazer estar aqui com vocês. Para nós, Geninho, que exala, falei para ele antes de entrar aqui, ele é a cara da felicidade, sempre sorrindo, isso é bom, né, doutor? Eu acho que a gente tem, se a gente está vivo e está com saúde para trabalhar e para discutir os assuntos da vida, eu penso que nós temos que ter motivos para pelo menos ser otimista. E eu acho que é nesse tom que eu procuro fazer as minhas afazeres. Sérgio Moro, o homem, o juiz e o Brasil, no momento que todo mundo fala desse homem aqui, mas esse não é um livro de biografia. Não, não é um livro de biografia. Eu fui convidado pelo grupo editorial Novo Conceito, daqui da cidade, inclusive, e eles vieram com o desafio de escrever sobre o juiz Sérgio Moro. A princípio eu fiquei assustado, eu falei assim, olha, não posso fazer uma biografia. Primeiro, isso demandaria um trabalho de anos. Segundo, ele é um homem vivo, acabou de fazer 44 anos. Seria uma insensatez você escrever a história de uma pessoa viva e no flor da idade, principalmente no calor dos acontecimentos em que o juiz Sérgio Moro é a figura central do principal processo que nós estamos experimentando, que é a Lava Jato. Então o livro o recorte, minha aceitação para fazer esse livro, ele objetivou então falar sobre o aspecto do juiz, do homem público Sérgio Moro, mas para que a gente entendesse o que é a Lava Jato, o que está acontecendo, quem são os grandes acusados, o que nós podemos esperar dali para frente. Então, basicamente, eu acabei de falar as 3 partes do livro, que essa primeira parte sobre quem é o juiz Sérgio Moro, contar os principais casos dele, onde ele veio, onde ele estudou, o que ele escreveu. Segunda parte, explicar o que é a Lava Jato, como surgiu, os nomes, cada uma das etapas, inúmeras questões controvertidas ali envolvidas, alguns conceitos jurídicos que eu tento trazer de uma maneira bastante simplificada para que todo mundo tenha acesso e consiga entender ali, por exemplo, o que é a condução coercitiva, o que é a interceptação telefônica. E na terceira parte eu procuro, então, trazer um perfil do que a Lava Jato vai trazer de bem para o Brasil, o que nós devemos esperar depois disso tudo, da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro e de nós brasileiros, com relação a tudo isso que está acontecendo. É lógico que a gente não vai falar sobre o conteúdo do livro, senão perde a graça, né? Não queremos fazer isso. Eu tive a oportunidade de ler quase todos já. Tive informações que eu sequer imaginava, porque para todo mundo o Sérgio Moro apareceu agora. Então a gente vai ter aqui bastante informações a respeito, como você disse, dos casos que ele fez. Mas, falando ainda do livro, você esperava que o livro vendesse tanto? Olha, foi uma surpresa agradável. Sabia que escrever sobre Moro e falar sobre Lava Jato nesse turbilhão seria algo que poderia ter uma boa aceitação pela população, mas não esperava que nas primeiras 2 semanas eu saísse entre os 10 mais vendidos da Veja. Enfim, isso para mim é uma alegria extraordinária, no qual não estava esperando ainda que soubesse que pudesse gerar algum tipo de burburinho. E mesmo nesse meio do caminho, com outros livros com gêneros no mercado, ainda temos espaço para continuar divulgando. Enfim, recentemente participei da Feira do Livro de Brasília, agora, mês que vem, estou indo para a Bienal Internacional do Livro de São Paulo, divulgar esse livro. Então, é uma obra que, em menos de 2 meses, ela ganhou uma dimensão extraordinária para mim, enquanto professor de Direito, de Jornalismo, enfim, que acostumado a escrever sobre questões técnicas, ter um livro com um grande respaldo, uma grande aceitação no público, isso é motivo de uma surpresa, de uma grata surpresa. Bom, eu tive também o prazer, aliás, nós nos sentimos muito alegres por conhecê-lo, nós nos sentimos honrados com isso também. Queria dizer aqui que cada vez que a gente vê uma notícia sua, a gente fica muito alegre, muito feliz, viu? Eu tive o prazer de, no aeroporto de São Paulo, ver o seu livro em destaque numa livraria lá, foi quando eu passei até, falei, olha que legal. Isso está pipocando no país inteiro, né? Foi. Inclusive a sua foto foi na semana em que o livro foi, antes mesmo de eu fazer o lançamento oficial do livro. Já estava lá. Ele já estava lá nas livrarias dos aeroportos. E foi um motivo de grata surpresa que quando você tirou a foto,
ele apareceu, já estava com o montinho, fim a descobrir depois que o montinho já estava reduzido pela metade, então em poucas horas que ele saiu, ele, enfim, girou esse frisson todo, porque todos queremos, e aí me incluo nisso, saber quem é o juiz Sérgio Moro, o que ele vem fazendo, por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão no Brasil. E não tem nenhum problema em contar sobre alguns conteúdos do livro, porque ele tem muita coisa a desbravar. E, inclusive, eu estava assistindo uma palestra que o juiz Sérgio Moro estava falando, e o ministro do Supremo Barroso estava a dizer que nós não precisaríamos de heróis, e aí ele coloca na categoria Sérgio Moro e o Joaquim Barbosa, se nós tivéssemos instituições fortes. Então, nesse momento de tanta corrupção, de tantas questões polêmicas, de tanto mal que vem sendo escancarado, o juiz Sérgio Moro simboliza um dos mártires do combate à corrupção. Ainda que eu não trate dessa forma no livro, penso que ele é um juiz bastante competente e que vem desempenhando com bravura o seu papel, mas a gente tem que saber situar e pôr os pingos nos is e reconhecer que, se não fosse o trabalho de ponta do juiz Sérgio Moro, não chegaríamos aonde estamos chegando na Lava Jato e descobrir tantas coisas que ainda revelam e ainda estão por vir, inclusive. Nós não sabemos até que ponto, aonde a Lava Jato vai parar. Inclusive, você disse que não tem problema de ver alguns pontos, a gente percebe que o Sérgio Moro, de acordo com o seu trabalho aqui, ele não caiu de paraquedas, não apareceu assim no momento oportuno. Ele já vem exercendo um trabalho já há longos anos nessa área específica, né, de desvendar aí esses segredos de lavagem de dinheiro. É isso? Sim. Ele é juiz de direito, juiz federal, isso ele, muito jovem, logo se formou, 2 anos depois, ele passou no difícil concurso de juiz federal. Ao longo de toda a sua carreira, ele se aperfeiçoou em crimes do colarinho branco, e aí são aqueles crimes praticados por executivos, né? E desenvolveu estudos, mestrado e doutorado na área do processo penal, especificamente sobre crime de lavagem de dinheiro, em que ele participou de cursos nos Estados Unidos, enfim. Então, ao longo de sua carreira, ele veio se preparando para isso. E é engraçado que ele atualmente está alocado na 13ª Vara Federal de Curitiba, mas em razão do seu alto renome nessa área de combate de crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, ele foi convocado, eu trago aí no livro, pela ministra Rosa Weber, do Sim. Supremo Tribunal Federal, a participar do principal caso que veio a substituir agora a Lava Jato, o caso anterior que a Lava Jato substituiu, digo, do Mensalão. Então, o Sérgio Moro, acho que algumas pessoas não sabem, ele participou do caso do Mensalão. Antes ele havia participado de um caso bastante rumoroso e até controvertido, que era o caso do Banestado, também envolvendo esquema de encaminhamento irregular, de lavagem de dinheiro e encaminhamento de dólares para o exterior, sob o uso de doleiros. Enfim, quis o destino que um crime relativamente simples e corriqueiro de encaminhamento de dinheiro para o exterior, de meios ilegais, que é corriqueiro numa vara federal que trata de corrupção, de crimes federais, enfim, pudesse, sem querer, e segundo o próprio juiz Sérgio Moro acabou de dizer, tá vendo? Tropeçar em provas que incriminavam diretores da Petrobras, e quando chegamos nesse atual estágio das coisas, descobri que o esquema de lavagem de dinheiro era muito mais complexo, que era um esquema de corrupção, de assalto, não a mão armada, mas muito pior, a Petrobras e inúmeros outros estatais, empresas públicas, instituições que a Lava Jato vem ajudando a desdobrar, porque começou com a Lava Jato, agora na Petrobras, depois já chegou na Eletronuclear, que está no Rio de Janeiro, e agora promete questões no BNDES, em estágios da Copa do Mundo, enfim. Doutor, a gente tem a impressão que isso não vai acabar nunca, quer dizer, esse novelo aí não para de desenrolar. A corrupção é sistêmica no Brasil, e durante muito tempo, até agora, por assim dizer, os grandes contratos públicos, e não digo todos, mas grandes contratos públicos, foram obtidos mediante ajuste de grandes empreiteiras que formavam um cartel e entre si combinavam quem iria ser a vencedora, e para que isso acontecesse, esse clube das empreiteiras pudesse funcionar, pagavam corrupção a funcionários públicos indicados por determinados partidos políticos, que por seu turno também recebiam lá o seu quinhão, seu pichuleco, como ficou conhecido uma das fases da Lava Jato, para que conseguisse se reeleger e assim continuar indicando os diretores para continuar permitindo o esquema de corrupção. Então,
Isso é algo que vem, não começou agora, 1, 2, 3 anos, nem 5 possivelmente, é algo institucionalizado, mas que vem ganhando uma dimensão muito grande aí, e é o que a Lava Jato revelou, que isso nos últimos 10 anos ganhou uma dimensão monstruosa, não que isso não existisse antes, mas pelo menos a faceta que nós estamos descobrindo é que a corrupção ela é sistêmica e espalhada aí como células cancerígenas das mais danosas em toda a nossa administração pública, não só federal, mas possivelmente se investigarmos ela vai chegar, não na Lava Jato, claro, mas se investigarmos teremos tentáculos até a pequenas microcidades e comunidades, enfim. Isso é um fruto de uma evolução que apenas a transparência e um momento um bom momento político que nós vivemos, não político eleitoral, mas político do ponto de vista institucional, que nós temos as instituições funcionando, mesmo com um processo de impeachment em andamento, com uma grave crise econômica, mas o judiciário vem funcionando, a polícia vem funcionando, enfim. Tudo isso... Desculpe cortar. Há uma citação no seu livro aqui a respeito das mãos limpas, né? Que é uma outra história que pode ser comparada ao Lava Jato. Tal. Foi um fracasso a longo prazo, foi incrível no começo, isso pode ocorrer com o Lava Jato também. Na sua opinião, a ferramenta correta é mesmo a transparência total do serviço público, em contas, em compra e tudo mais? Isso resolveria o problema? Pelo menos atenuaria? Vamos dizer o seguinte, a transparência é a condição indispensável para que a máquina pública ela receba o controle social. E a partir do momento que nós temos controle social, a corrupção não digo que vai sumir, mas ela é amenizada a ponto de que os corruptores eles tenham que usar de estratégias muito mais engenhosas para continuar assaltando a coisa pública. Quanto mais transparência nos poderes, mais difícil que nós temos é de assaltar a coisa pública. Então, a Operação Mãos Limpas, que aconteceu na Itália, na década de 80, 90, ela foi uma operação, do ponto de vista judicial, exitosa, mas no longo prazo ela não funcionou, porque a população italiana apenas acreditou que a Operação Mãos Limpas fosse salvar e fosse ser o elixir do combate à corrupção. É o problema que nós não podemos deixar acontecer no Brasil, acreditar que o combate à corrupção vai acontecer simplesmente com a Lava Jato. E aí eu diria que é um segundo ponto, inclusive dos estudos que o Sérgio Moro ele pesquisou sobre a Mãos Limpas em 2004, eu trago isso no livro, e depois trago no livro, na parte final, o que esperar do Brasil pós-Lava Jato, e o que nós temos que aprender que deu errado na Mãos Limpas. Primeiro, demorar muito. Segundo, a população tem que participar, transparência. Quando um ambiente que a administração pública ela se escancara, as chances dos tentáculos dos poderes criarem burocracias e assim praticarem corrupção, isso diminui. E o Brasil, infelizmente, ainda nós temos um burocratismo excessivo em que determinados grupos vendem dificuldades ou criam dificuldades para vender facilidades sob esquemas corruptivos, que às vezes algumas pessoas acham que é normal, mas isso não é algo que possa ser tolerado, principalmente agora no mundo tão sistematizado e globalizado, em que a corrupção ela adquire facilmente contornos globais. Enfim, então, eu acho que esse é um episódio que a gente tem que levar como lição e aprender para não voltar a persistir. Não nesse erro.